amigos de Doutrina Espírita, boa noite a todos os presentes e aos que estão online. Estamos mais uma noite reunidos para escutarmos as palavras que giram em torno do Evangelho segundo o Espiritismo, do Livro dos Espíritos e dos ensinos dos Espíritos para a nossa vida. A conversa de hoje é a ciência da paz e da paciência. A conversa vai ser da nossa amiga Mariana Lima. E antes de eu passar para ela a palavra, vamos fazer uma prece para nos harmonizarmos com o ambiente e aproveitarmos o estudo da noite. Senhor Jesus, Espíritos amigos, muito obrigado por mais uma noite reunidos aqui na casa de Deus. Que possamos dessa reunião retirar ensinamentos que se façam práticos e visíveis em nosso cotidiano. Mais uma vez agradecemos a oportunidade de estarmos juntos e passamos a palavra para a nossa amiga Mariana. Muito boa noite. É sempre uma alegria poder trazer aqui algumas palavras do Evangelho. É importante sempre que a gente está sempre estudando, sempre lendo e trazendo para cá uma reflexão, né, sobre uma passagem do Evangelho. Eu vou falar um pouquinho hoje sobre a ciência da paz, que é a paciência. E não é à toa que tem esse nome, paz, ciência. Quando a gente se dá conta, toma consciência de que a paz está aqui dentro, está na nossa calma, está na nossa pausa, está na nossa reflexão. Esse é o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. E a gente vai começar refletindo. Gostaria de convidar todos para que a gente pense: como é que será que a gente reage quando as pessoas nos tratam mal? Quando a gente é destratado em algum lugar, ou a gente é apontado, é criticado? Como é que a gente se revela quando a gente está andando de carro, dirigindo, no trânsito caótico da cidade, e algum motorista faz alguma coisa que a gente não gosta? Como é que a gente se sente quando vizinhos ou colegas descumprem as regras básicas de convivência? Insistem, por exemplo, em deixar lixo espalhado pelo condomínio, deixar coisas fora do lugar. Como é que a gente responde a esse tipo de agressão? Como é que a gente reage quando a gente precisa repetir a mesma coisa para os nossos filhos ou para os nossos pais? Quando perdem um pouco assim da consciência e a gente precisa fazer um grande exercício de paciência. Nem sempre nessas ocasiões a gente reage da maneira que se espera, ou que Jesus espera da gente. Porque não foi assim que ele nos ensinou. Ele nos ensinou a reagir de forma branda, de forma calma, tranquila. Mas não é assim que a gente faz na maioria das vezes, porque a gente precisa exercitar muito o nosso controle, a nossa elevação mental. A gente precisa ter muito cuidado com as nossas palavras. E na bagunça do dia a dia, normalmente a gente não consegue. E é a partir daí, a partir dessa reflexão, a partir dessa pausa, a partir dessa tomada de consciência, que a gente consegue pacificar as nossas relações no dia a dia. Está lá no Evangelho: bem-aventurados os brandos e pacíficos,
pois eles possuirão a terra. Vai chegar um momento em que a nossa convivência vai ser totalmente pacífica. A gente está caminhando para isso. Mas a gente podia tentar dar uma acelerada, porque a gente está devagar nesse quesito. A gente não consegue controlar o nosso ímpeto ainda. A gente reage com raiva, com cólera, tentando devolver na mesma moeda o que nos fizeram. E não é isso que Jesus quer da gente. Ele quer que a gente ofereça a outra face. O outro lado dessa reação, que não é a mesma coisa que a gente está recebendo. Jesus nos ensinou e fez da doçura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade e da paciência uma lei. Ele condenou desde sempre a cólera, a violência e o desrespeito para com o próximo. Toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei do amor e da caridade. Quando a gente já transformou esse sentimento em palavra, é porque justamente esse sentimento já estava na gente antes. E a gente tem que evitar que ele habite o nosso espírito. A gente tem que evitar que a gente sinta essa raiva ou que manifeste isso de forma a agredir, a desarmonizar as nossas relações. Ora, se Jesus foi o nosso modelo e guia, foi, é e sempre será, por que a gente não consegue ser manso, bondoso, tranquilo, pacífico, como ele foi? Em todos os momentos, em todos os desafios, e não foram poucos que ele passou. Mas a gente não consegue. Quando a lei do amor e da caridade for a lei da humanidade, não vai mais haver egoísmo. O fraco e o pacífico não serão mais explorados e esmagados pelo forte e pelo violento. Eles serão, sim, aqueles que conduzirão a humanidade. A benevolência produz afabilidade e doçura. Não basta que a gente fale sobre o bem, sobre caridade. Se dentro da gente o coração está envenenado de cólera, de raiva, de desprezo, isso se chama hipocrisia. O homem que é verdadeiramente dócil sabe que até pode se tentar enganar os outros homens, mas ninguém engana Deus. Ele sabe o que tem dentro do nosso coração. Então não adianta a gente falar sobre amor ao próximo, a gente falar sobre caridade, a gente falar sobre paz, sobre a tranquilidade do espírito, sobre o caminho iluminado, quando a gente não consegue representar esse sentimento nos nossos comportamentos ou com as nossas palavras. O que a gente tem um ditado que diz que a boca fala do que o coração está cheio. Se a gente fala de coisas boas e, para além disso, pratica coisas boas, é isso que a gente tem dentro da gente. Precisamos aprender a ser pacientes. A paciência também é uma caridade. É uma caridade, acima de tudo, com o nosso próprio espírito. É o que de melhor a gente pode oferecer. A harmonia das palavras, a harmonia do pensamento, a harmonia das relações. Porque a gente não fica em paz quando a gente briga, quando a gente discute, quando a gente se irrita. A gente pode fingir que a gente está em paz, mas a gente não fica em paz. Aquela caridade de dar esmola aos pobres é a mais fácil de resolver, porque a gente fica com a consciência tranquila que deu lá uma meia dúzia de moedas na sinaleira.
Essa é fácil de resolver, a gente dá ali as moedinhas, vai para casa achando que fez a maior caridade. Mas tem uma caridade que é mais penosa e por isso mais meritória. Perdoar aqueles que Deus colocou no nosso caminho para serem instrumentos dos nossos sofrimentos e colocar a nossa paciência à prova. E nesse teste aí, a maioria não passa. A gente sucumbe. A gente fica com raiva, a gente briga, a gente não entende por que é com a gente isso. Porque a gente tem uma sensação de que as coisas ruins podem acontecer com os outros, mas com a gente não. Que a gente não merece. A gente tem uma sensação de que a gente nunca merece aquilo que a gente está passando. E não é verdade. Somos todos iguais. Estamos aqui para aprender através de provas e expiações. Não tem outro caminho. Então a melhor maneira de fazer isso é com tranquilidade. É com o coração tranquilo. Ah, mas não é fácil. Não é mesmo. Não é fácil. Não é um caminho tranquilo. A tranquilidade do caminho, quem faz, somos nós. Quando a gente escolhe boas palavras, quando a gente escolhe bons sentimentos e quando a gente representa com os nossos gestos tudo isso que a gente está pensando, tudo isso que a gente está desejando. Não adianta desejar o bem para o nosso próximo se na primeira oportunidade a gente não faz, a gente evita. A vida é difícil mesmo, mas o fardo parece menos pesado quando temos fé e confiamos em Deus. As bênçãos são muito mais numerosas do que as nossas dores. É que quando a gente está passando pelo momento difícil, pelo momento de dor, a gente não consegue lembrar de quanta coisa boa, quantas bênçãos já aconteceu na nossa vida, no nosso dia. A gente pode sair de casa, dá tudo certo, tá um dia lindo, a gente chegou no trabalho sem se atrasar, tomamos um café da manhã, temos uma família, uma casa, pessoas que gostam da gente, um emprego que nos dá o nosso sustento. Tudo isso é bênção. Mas aí acontece uma coisinha pequenininha e pronto. Aquilo já vira o centro do dia. E aí a gente vai dizer assim, deu tudo errado hoje. Já esqueceu tudo de bom que aconteceu. Não é justo, gente. Não é justo. Não é justo com a gente. Não é justo com a espiritualidade que nos acompanha. A gente precisa aprender a colocar as coisas em perspectiva. E entender que aquele momento, que aquele acontecimento, que foi um acontecimento ruim que passou, que aconteceu, que vai durar uns dias, ele vai passar. E o que vai ficar é um ensinamento, porque aquele é um ensinamento. Dali a gente precisa tirar algo de bom. Porque é assim que a gente aprende, é através de provas. A obediência é quando a gente consente com a razão. E a resignação é quando a gente consente com o coração. Quando a gente consegue ser obediente e resignado, a gente abre a oportunidade do aprendizado, da reflexão. Bom, vou entender que isso realmente precisava acontecer comigo. Tá tudo certo, mas o que eu vou tirar disso? A obediência e a resignação são forças ativas e carregam o fardo das provas que quando a gente se revolta, a gente perde. A gente perde a obediência e a gente perde a resignação.
A revolta não nos deixa enxergar o que está na nossa frente. Quando a gente fica muito irritado, que a gente não aceita o que nos é proposto pela espiritualidade, para o nosso crescimento, a gente não aprende. A gente não está em paz. Precisamos lembrar sempre que existe uma lei maior que rege a nossa caminhada, que é a lei do progresso. Ela é infalível. A gente está sempre progredindo. Às vezes dá um passinho a mais, às vezes o passinho é menor, mas é sempre para frente. Então nada acontece para atrasar a nossa vida, muito pelo contrário. O que pode acontecer é que se a gente não aprendeu de um jeito, aquela lição vai vir novamente, de outra maneira, se apresentando de outra forma. E aí cabe a gente aprender de uma vez por todas para que ela pare de se repetir. E a gente pare de achar que a gente está caminhando sem sair do lugar. Que muitas vezes a gente tem essa sensação. Ai, a minha vida não anda. Será que é a vida que não anda ou é a gente que não quer aprender com a vida? Nós somos ainda tão imperfeitos, tão orgulhosos, que esse orgulho nos faz acreditar que a gente é mais importante do que a gente realmente é. A gente não pode se sentir ofendido, não podemos ser criticados. E aí a gente já fica ferido, irritado. Cadê a humildade? Então o que acontece? A gente se entrega à revolta, à cólera, à acusação. Mas ele disse isso de mim, ela falou aquilo, está apontando o meu trabalho, está apontando tudo que eu faço, ela diz que eu faço errado. Será que não é um momento da gente parar e refletir? Pode ser que realmente não tenha fundamento essas acusações, as comparações, as críticas. Pode ser que a gente esteja fazendo tudo certo. E o que a gente vai oferecer a essa pessoa? Raiva? Revolta? Vamos pagar na mesma moeda? Não. A gente vai oferecer a nossa paz de espírito. Mas para isso a gente tem que ter a paz de espírito. Porque aí toda essa energia que é direcionada para a gente, ela não vai ter efeito, ela não vai nos atingir dessa forma. Porque a gente está em paz, está em harmonia, está vibrando de outra maneira, está feliz, está tranquilo, está com sentimentos bons dentro da gente. E aí tudo isso não vai ter efeito. A gente tem que buscar lá dentro, no nosso íntimo, a origem desse sentimento que nos deixa às vezes semelhante ao que os animais fazem. É um ímpeto, é quase irracional quando a gente reage de forma dura. Por que a gente está reagindo assim? Que limite é esse que a gente está sempre caminhando nele, que não pode acontecer uma coisinha que a gente já reage? Quase sempre a origem é o nosso orgulho ferido. Nos seus rompantes, o homem colérico ataca tudo. A natureza bruta, objetos inanimados que quebra porque não obedecem. Ora, esse homem se pretende mais do que é. É o orgulho. Se ele pudesse parar e refletir, veria que a cólera não resolve nada. Somente altera a sua saúde espiritual, as suas relações. E esse homem perceberia, se pudesse refletir nesse momento, que ele próprio é a sua primeira vítima. É o seu próprio espírito que está sendo inundado de cólera.
Mas uma outra reflexão deveria ser a mais importante. Será que esse homem, que somos todos nós, não sente remorso quando faz sofrer o outro que ama? Porque às vezes é na família, às vezes é com uma pessoa que a gente admira, que a gente quer muito bem e que a gente tem esse rompante. Será que a gente não consegue antecipar essa reação, ser um pouco mais pacífico, respirar fundo e tentar conter o nosso impulso? Quando a gente consegue, às vezes acontecem 10 coisas no dia, mas a gente conseguiu não reagir de forma ruim uma vez, já está ótimo. Quando a gente consegue antecipar a nossa reação, respirar fundo, apelar para a nossa paciência, a gente se sente tão bem. A gente evita tanta desarmonia, a gente evita tanta briga desnecessária. Experimentem, é um exercício que a gente precisa fazer no nosso dia a dia. Antecipar a nossa reação ruim. Pensar com calma. Preciso reagir dessa forma ou eu consigo reagir de outra maneira? A gente consegue. Quando a gente está conectada com os nossos espíritos amigos, com os nossos protetores, que a gente já falou sobre isso, quando a gente para e faz uma breve prece, a gente parece que recebe aquela força que nos dá a paciência. A gente não pede toda hora, Deus, dai-me paciência, né? A cólera não exclui as qualidades do coração, mas ela impede que a gente coloque essas qualidades em prática. Então não é porque a pessoa teve uma reação colérica, que está aprendendo a lidar com seus sentimentos, que ele é uma pessoa ruim totalmente. Não é assim. Existem coisas boas naquele coração, mas essas reações são tão fortes que a gente não consegue botar em prática. O homem tomado de rompantes coléricos se desculpa dizendo que não pode reformar ou melhorar a si mesmo, pois é assim, conforme a sua própria natureza. Ora, será que a gente não consegue melhorar? Afinal, para que a gente vem, estuda, aprende com a espiritualidade? É para fazer justamente essa reforma íntima, um melhoramento do nosso próprio espírito. Então é lógico que a gente consegue melhorar. É claro que todo mundo consegue melhorar. É para isso que estamos encarnados. Essa é a nossa principal missão. Todo mundo consegue melhorar. E todo mundo melhora na encarnação. Uns melhoram mais, outros resistem, mas também melhoram. Então todo mundo pode sair dessa encarnação melhor do que chegou. O objetivo é esse, afinal. Todos nós aqui estamos nos esforçando para essa melhora. Por isso que a gente convive, porque uns vão auxiliando os outros. Alguns são colocados na nossa vida para testar a nossa paciência, mas muitos outros para nos ajudar a ter paciência. E é para isso que a gente se relaciona com os nossos irmãos encarnados. Podemos dizer, então, que a paz é a saúde do espírito. É um tesouro que não pode ser afetado em circunstância alguma. É o que a gente tem de mais rico dentro da gente, a nossa paciência, a nossa paz de espírito. A gente precisa desacelerar. O dia a dia nos exige um ritmo maluco, que nos impede de pensar e refletir. A gente precisa aprender a ter um tempo no nosso dia para refletir, para parar, respirar fundo e pensar nas nossas atitudes. Olhar para dentro, conhecer as nossas fraquezas e virtudes, colocar as coisas em perspectiva.
aprender a esperar, escolher com calma. Para a gente colocar em prática aquela sigla que quem conhece, né, a doutrina, a gente fala bastante, que é o BIP, benevolência, indulgência e o perdão, a gente só consegue fazer isso quando a gente está em paz, tranquilos, cheios de paciência, senão a gente atropela. A serenidade é o terreno para florescer a paz, e assim a gente vai poder manifestar a nossa paz através da nossa paciência. Para terminar, eu vou trazer um trechinho de uma música que talvez vocês conheçam, que diz assim: enquanto o tempo acelera e pede pressa, eu me recuso, faço hora e vou na valsa. A vida é tão rara. Nada pode ter o poder de tirar a nossa paz. Muito obrigada. Uma boa noite a todos. Agradecemos as palavras da Mariana. E é interessante a paciência, né? Às vezes nós chegamos aqui no Centro Espírita para assistir a exposição e já estamos pensando o que vamos fazer quando chegar em casa. Aí eu chego no trabalho já pensando o que vou fazer de noite. E é interessante chegar e viver o momento, né? É um processo, é um aprendizado, né? Enquanto você falava, eu pensava nisso aí. Já que estamos aqui, vamos aproveitar o momento. Enfim, agora eu vou fazer a prece para podermos aplicar o passe. Eu peço para os passistas virem à frente enquanto eu faço a oração do passe. Senhor Jesus, Espíritos amigos, muito obrigado por essa noite reunidos em torno de palavras do Evangelho que podem se fazer presente e concretas em nossa vida. Pedimos aos bons espíritos, aos espíritos amigos, aqueles que nos acompanham mais de perto, que consigamos aproveitar uma palavra, um parágrafo, uma frase do que foi falado esta noite e que consigamos aplicar de maneira concreta em nosso cotidiano. Quando estamos entre amigos, entre familiares, no ambiente de trabalho, nas mais diversas responsabilidades de nossa vida de espírito encarnado. Aproveitamos a oportunidade para pedir a Deus as suas bênçãos sobre nós. As suas bênçãos sobre nós enquanto estivermos nos nossos compromissos do mundo, mas sempre lembrando que somos um ser espiritual, que também temos compromissos com o Espírito. Pedimos que os espíritos amigos possam se dirigir à nossa residência e lá amparar, deixar um alento para os que ficaram lá, para aqueles que estão em suas provas e suas dificuldades, ou mesmo que estão em momentos de sonho e programando seu futuro. Deixar as suas bênçãos sobre aqueles que estão doentes e em dificuldade. E novamente, agradecer a oportunidade de estarmos reunidos aqui, em mais uma terça-feira, em torno do Evangelho, na Casa Espírita, aprendendo o que os Espíritos têm para a nossa vida. Muito obrigado e até a próxima terça, que estaremos juntos.